Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 23 de abril de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos mais um ataque com drones contra a Ucrânia, vários drones direcionados a Zaporizhia, Dnipro, Cherskay e também a Kiev. A grande maioria deles foi derrubado, parece que apenas um conseguiu atingir o alvo e nenhum dano significativo por aqui. Mas ontem os russos derrubaram a torre de televisão aqui em Kharkiv. Mais um absurdo, um ataque besta contra alvo civil. Felizmente não houve feridos, mas certamente vai ter dificuldade tanto na comunicação de televisão, né, propriamente dito, TV digital ali na região, como também a questão de celulares. Muitas operadoras de celulares usavam a torre para retransmitir o sinal, né? Bom, os ucranianos fizeram um ataque aqui em Mariupol contra centros de treinamento russos aqui na cidade ocupada de Mariupol. Parece que teve um grande número de russos assados aqui nesse processo, né? Na linha de frente, mais uma vez, nenhuma grande novidade, embora os russos tenham avançado aqui em direção a Ocheretny. Essa movimentação aqui é preocupante, né? Está se abrindo um novo saliente russo nessa direção aqui. Mas é o mesmo padrão que a gente tem visto nos últimos dias. Pequenos avanços, nada significativo, e é aquela coisa, como a gente sabe, os ucranianos estão com pouca munição, estão poupando recursos para manter a linha de frente aqui, então isso acaba sendo inevitável, né? Deve se resolver nas próximas semanas, mas não sem antes uma grande ofensiva russa, né? O pessoal ucraniano já avisou que os russos pretendem fazer uma última ofensiva grande para tentar aproveitar que os ucranianos estão com pouca munição e pouco capacitados aqui. Agora, está vindo pacotes de ajuda e a boa notícia é que deve chegar rápido, né? Segundo o exército americano, muita coisa que está na Polônia e na Alemanha já preparado para ser enviado para a Ucrânia, só está aguardando a aprovação final lá do Congresso americano. Foi aprovado na Câmara, que era o grande desafio, deve ser aprovado no Senado até o final da semana, e o Biden dando a ordem, então rapidamente isso vai chegar aqui na linha de frente, né? Uma mudança a gente já está reparando. A Ucrânia está usando muito mais HIMARS, Storm Shadow e outros mísseis desse tipo, justamente porque agora, assim, eles antes não sabiam quando ia chegar a ajuda, eles tinham que poupar, tinham que guardar o estoque, né? Não pode gastar tudo de uma vez. Agora que sabe que vai chegar pacote de ajuda em breve, estão se sentindo um pouco mais à vontade para usar, e isso já está causando problemas aqui para os russos na região, né? Na região de Kurgan, na Rússia, Kurgan fica aqui, ó, Oblast de Kurgan, nessa região. Mais um rio alagou, como a gente tem visto, vários rios alagando aqui em várias regiões da Rússia, mas esse, porém, atingiu minas de urânio na região, né? E o pessoal lá está muito preocupado com possível contaminação nuclear da superfície de vários rios aqui, que agora estão cheios de material retirado de minas, né? Bom, se fosse só o minério em si, o minério de urânio não é problemático, tá? Ele tem é radioativo, por definição, mas a radioatividade é muito baixa. Só que nessas minas costuma-se já ter algum processo de concentração do urânio, porque não vale a pena você carregar muita coisa para fora, né? Carregar muita terra, muita coisa para fora, então você já faz algum processamento na mina para concentrar um pouco o urânio, para carregar já o urânio um pouco concentrado para fora dali. E aí isso começa a se tornar problemático, né? Não temos informações ainda do grau de comprometimento do rio ali na região, mas o pessoal está com medo lá na Rússia. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Lula, o primeiro corrupto na Lua, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar no assunto, deixa eu falar para vocês que eu mandei o dinheiro para o Alex Silva lá na Ucrânia, mandei via Bitcoin, precisei fazer um monte de replace by fee aqui, porque a rede está meio atochada do Bitcoin aí desde o halving, né? Tá difícil, tive que pagar caro para fazer a transferência, mas mandei para ele lá 0,49 Bitcoins, que dá mais ou menos os 17 mil reais
que a gente arrecadou na rifa, tá? Ele já me mandou algumas notas fiscais do que ele está comprando lá e a gente já deve abrir essa semana ainda uma nova rifa. A gente vai fazer um pouco diferente, a gente vai botar vários prêmios na mesma rifa. Então vai ter o capacete de tanqueiro, vai ter o chaveirinho também, vai ter pets, vai ter um monte de coisa. Mas aí o valor da rifa vai subir um pouquinho, tá? Mas aí é bom que a gente junta um dinheiro melhor para ajudar o pessoal lá, tá? Mais uma vez, muito obrigado a quem participou da rifa, né? Bom, lá na Ucrânia, os russos fizeram um ataque com drone Shahid, 16 drones Shahid de ontem para hoje, dos quais 15 foram derrubados, né? Teve um que atingiu o alvo. Os principais alvos foram aqui em Zaporizhia, Dnipro, Cherkasy e Kiev, né? Mas o que chamou mais atenção ontem foi isso daqui, ó, foi a antena de TV lá em Kharkiv, que foi atingida por um drone russo e colapsou. Olha só isso daqui. A antena caindo ali atrás, né? Dá pra ver a antena caindo. Olha lá, foi atingida ali na base e caiu, né? Felizmente não teve nenhum ferido, tá, gente? Dá pra ver um pedaço de aço desse caindo de uma altura grande assim. É algo complicado, né? Que mais uma pessoa filmando aqui. Parece que tem um parque ali na região, de forma que quando caiu não atingiu ninguém, o que é uma boa coisa. Mas é lógico, isso daí causa prejuízo para a comunicação ali na região, né? Tanto para a TV digital, essa torre é a torre da TV digital deles lá, e também era muito usada por operadoras de telefonia, né? Realmente uma pena isso, mais uma agressão russa totalmente sem sentido, né? Bom, aqui está a explicação do pessoal falando sobre isso. Os invasores atingiram um objeto da programa da infraestrutura de televisão lá em Kharkiv. Durante o alarme, os empregados estavam num abrigo, então não teve feridos, não teve problema nenhum. Neste momento, o sinal digital foi interrompido, o sinal digital de televisão lá em Kharkiv foi interrompido, e mais uma vez eles pedem para os cidadãos confiarem apenas em dados oficiais, né? Então Kharkiv, infelizmente, está sem TV digital, só com TV analógica, e também deve ter problemas com a comunicação por ali, né? Bom, os ucranianos atingiram Belgorod mais uma vez, né, ou Bilhorod, como o pessoal já está chamando, já está ucranizando o nome da cidade. Vamos ouvir aqui. Vários ataques ali em Belgorod. Belgorod, para quem não sabe, já foi da Ucrânia, tá? Essa região toda aqui já foi da Ucrânia antes da Revolução Comunista. Belgorod, Rostov-on-Don, Krasnodar Krai, tudo isso fez parte da Ucrânia antes, mas é lógico, a Ucrânia só reivindica neste momento as fronteiras de 1991, né, que foram as fronteiras que foram reconhecidas pela Rússia, que inclui a Crimeia, Donbás e toda essa região aqui dentro da Ucrânia. Belgorod a gente não faz questão não, né, mas de qualquer forma tem o nome ucraniano da cidade, Bilhorod. Bom, também teve mais um incêndio lá na Rússia, né, estão dizendo que é um depósito de madeira, mas daqui a pouco, o pessoal fala aqui, daqui a pouco começa a detonar o depósito de madeira por lá, né. Eles sempre falam que esses incêndios muito grandes em depósitos de madeira, justamente é uma coisa que pega fogo fácil, mas não é um dano muito grande lá para a Rússia, né? Mas esse tipo de coisa tem toda a pinta de ser sabotagem, deve ser mesmo munição ou alguma coisa militar ali na região. Bom, os ucranianos também atingiram mais uma vez Kakhovka, né? Os ucranianos têm feito vários ataques aqui em Kakhovka. Kakhovka é essa cidade ucraniana que está controlada pelos russos aqui temporariamente, né? Os russos estão controlando Kakhovka aqui. Não confundir com Nova Kakhovka. Nova Kakhovka fica um pouco mais a oeste aqui, mas de qualquer forma os ucranianos têm feito alguns ataques aqui e parece que atingiram também um grupo de russos ali na região, né? Agora, o principal ataque ucraniano de ontem para hoje foi em Mariupol, tá? Mariupol é essa outra cidade ucraniana que também está temporariamente controlada pelos russos.
nessa região aqui. É uma cidade grande, das cidades controladas pelos russos, invadida agora em 2022, é a maior cidade. Os russos já têm Donetsk e Luhansk, que são cidades muito grandes também, mas eram cidades que foram invadidas em 2014, né? Não agora em 2022. Mariupol foi a maior invadida agora em 2022, e os russos usam a região para treinamento de pessoal, né? Para treinamento de tropas. Então dá para ver que foi um incêndio muito grande aqui, uma área enorme pegando fogo ali, e isso daqui mostra um pouco do novo uso de Storm Shadows e HIMARS pela Ucrânia, né? A Ucrânia estava guardando essa munição porque não sabia quando ia receber mais, então tinha pouca, não queria usar de uma vez porque não sabia quanto tempo ia levar essa seca aí. Agora que já foi aprovado o pacote no Congresso americano, pelo menos já foi aprovado na Câmara, que é o mais difícil, já estão começando a usar com mais facilidade esse processo, né? Aqui, ó, o fogo ucraniano atingiu a cidade ocupada de Mariupol, os campos de treinamento militares russos não existem mais, tudo pegando fogo e coisa e tal, né? Ou seja, excelente notícia, né? Menos russos, estão agilizando o processo dos russos. Os russos normalmente treinam um pouquinho na Rússia, vão treinar um pouquinho na Ucrânia e depois vão para a linha de frente e morrem. Então agora já está acelerando um pouco o processo, já estão morrendo antes, né? Bom, aqui, mais uma vez, né, os ucranianos usaram mísseis GMLRS, ou seja, mísseis do HIMARS, para atingir um radar de S-400, né? O S-400 é o principal sistema de defesa antiaéreo russo, é um sistema que era considerado muito bom, hoje em dia já se vê que não é páreo para os mísseis ocidentais, então está aqui o radar que foi atingido, né? Não o lançador, mas o radar, na verdade, é até mais importante do que o lançador, uma vez que o sistema do S-400 geralmente tem um radar e vários lançadores. Então, se você destrói um lançador, é lógico, degrada o sistema, mas não impede que ele funcione com os outros lançadores. Quando você destrói o radar, aí você incapacita todos os lançadores, né? Então, é o que foi atingido aqui por HIMARS, e é mais um exemplo tá vendo aqui? É o radar que estava aqui, foi atingido. É mais um exemplo dos ucranianos acabando com a seca, né? Agora não tem mais tanto controle sobre os HIMARS que sobraram ali, né? Bom, a gente falou alguns dias atrás que os ucranianos estavam em Kozak-Larehi e eles fizeram exatamente isso, botaram uma bandeira no topo de uma caixa d'água ali em Kozak-Larehi. Essa região fica aqui, ó, seria uma segunda cabeça de ponte ucraniana aqui. Os ucranianos estão aqui em Krink, continuam resistindo às tentativas russas de tirar eles daqui de Krink, e Kozak-Larehi fica logo aqui embaixo. Kozak-Larehi é campo dos cossacos, e os ucranianos também estariam aqui em alguma região, e colocaram até uma bandeirinha ucraniana ali para mostrar que estão ali, né? Bom, os russos têm usado muita munição incendiária em Chassiv-Yar. Chassiv-Yar já está se tornando mais uma cidade deserta, totalmente destruída pelas bombas russas. Os russos vão conseguir tomar Chassiv-Yar? Não sabemos. Tudo vai depender da velocidade com que a ajuda americana consiga chegar nas linhas de frente ucranianas, né? Se a gente já viu, a gente vai falar mais adiante sobre isso, já está tudo sendo preparado na Alemanha, na Polônia, para assim que tiver o ok do Biden, isso já ser entregue para a Ucrânia, mas ainda assim é um processo demorado, até isso chegar na linha de frente é complicado. Vamos torcer para os ucranianos não perderem Chassiv-Yar também, mas acredite, a cidade já está totalmente destruída a essa altura, né? Bom, a Astra Intel faz aqui que o grande problema de ontem para hoje foi em Ocheretny. O inimigo fez progresso também em Novo-Mihailivka, e a situação em Chassiv-Yar se estabilizou um pouquinho, embora a cidade esteja realmente toda destruída, né? No fronte de Zaporizhia continuam ataques na área de Robotny, mas foram repelidos os 2 ataques russos que tiveram ali. No fronte de Donetsk teve algum progresso em Novo-Mihailivka, os russos avançaram mais um pouco ali, mas as forças ucranianas estão segurando ali em Krasnohorivka e próximo a Netailov e Umansk, né? Então vamos mostrar isso daqui. O primeiro ponto que a gente falou foi sobre aqui Robotny, então os russos tentaram avançar aqui em Robotny e não conseguiram. Aqui a gente está falando de Novo-Mihailivka, os russos tomaram Novo-Mihailivka e continuam fazendo pressão nesse sentido. Aqui também em Krasnohorivka, os ucranianos estão segurando aqui em Krasnohorivka, e também aqui em Umansk, né? Aqui Umansk nessa região aqui.
Os russos avançaram mais um pouco aqui. A grande preocupação é aqui, ó, próximo de Avdiivka, aqui na direção de Ocheretny. Os russos chegaram no centro da cidade, conseguiram expandir bem esse saliente deles aqui, e isso é uma preocupação. Progresso considerável foi feito pelo inimigo na área de Ocheretny, porém os contra-ataques ucranianos estão agora acontecendo visando cortar o suprimento às forças russas que estão ali, né? Ou seja, o pessoal está aproveitando que os russos estão num saliente muito grande aqui, e como tem forças ucranianas em Novobarmutivka e aqui por aqui também, eles estão tentando fechar isso daqui para eliminar essas tropas russas nessa região. Mas, mais uma vez, tudo vai depender da chegada da ajuda a tempo aqui na região, né? A situação continua difícil, mas, num lado positivo, a ameaça de uma quebra da linha de frente parece baixa, né? E em Bakhmut também não teve nenhuma mudança significativa. Aqui tem o mapa do Polevolan, ele também só trata a situação em Ocheretny, que os russos teriam avançado aqui, tomaram o centro da cidade, ainda tem tropas ucranianas em Ocheretny, então não tomaram a cidade toda não, aqui está aparecendo toda a cidade, mas não tomaram ela toda. Agora formou um saliente aqui que seria ideal para os ucranianos cortarem esse suprimento russo aqui, né? Vamos ver como é que isso faz, qual o desdobramento que vai ter isso nos próximos dias. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a campanha russa para assustar os moradores de Kharkiv. Eles querem que os moradores saiam de Kharkiv, e Kharkiv é a segunda maior cidade ucraniana, né, logo depois de Kiev, tem 1 milhão de habitantes, então é uma cidade muito grande, e os russos querem que os moradores saiam de lá. Então essa ideia de atacar Kharkiv e destruir a torre de televisão, como eles falam aqui, ó, é justamente com o objetivo de convencer os ucranianos a fugir de Kharkiv e retirar milhões de ucranianos ali à frente de uma possível ofensiva russa na região. Porém, como o pessoal coloca aqui, a chance dos russos conseguirem tomar Kharkiv é muito baixa, né? Principalmente agora com a chegada da ajuda ocidental. Então o que resta para eles é essa ideia de tentar assustar os ucranianos o máximo possível ali da cidade. Mais do que isso eles não vão conseguir fazer, né? Fazendeiros poloneses acabaram com um protesto que estava bloqueando a entrada de caminhões ali na Ucrânia. Isso é uma boa notícia porque, como a gente falou, deve chegar ajuda americana em breve na Ucrânia, e seria terrível se isso ficasse bloqueado em protesto de fazendeiro, né? Bom, aqui mais uma visão dos drones ucranianos, um drone ucraniano atingindo um robô drone russo. Então a gente já tem luta aí da Força Aérea com o Exército, tudo de drone, né? Curioso isso, estão evoluindo nesse sentido. Aqui a situação que tem chamado muita atenção do pessoal lá na Rússia, né? Na região de Kurgan, no rio Tobol, parece que velhas minas de urânio foram alagadas pela água, né? Então aqui, ó, de acordo com ambientalistas locais, a água da inundação acabou invadindo o Dobrovolonoye Deposit, né? O depósito Dobrovolonoye, que era usado para minar urânio para Rosatom, que é a companhia de energia nuclear russa, né? De acordo com ambientalistas, a poeira radioativa que acumulou ao longo dos anos pode ter contaminado as águas e foi agora levado no rio Tobol, que a sul dessa região aqui, né, a downstream, ou seja, a jusante do rio, está a cidade de Kurgan. Então o suprimento de água dessa cidade vem do rio Tobol, né? Então realmente uma situação preocupante aqui na Rússia, essa situação. Como eu expliquei para vocês, o minério de urânio por si só, embora ele seja radioativo, ele não é muito radioativo, né? Então aqui está a cidade de Kurgan, o rio Tobol deve ser esse riozinho aqui, não dá para ver o nome do rio, mas deve ser alguma coisa por aqui. E daí o que está acontecendo, esses alagamentos na Rússia todos são alagamentos por conta do degelo da primavera, então em tese não é uma falha por si só, mas o fato é que a Rússia tem sofrido esses problemas. Por quê? Porque muito da sua força de trabalho foi deslocada para a guerra, né? Então manutenção de açudes, manutenção de barreiras, esse tipo de coisa, ficou todo prejudicado, e com isso esse tipo de problema começa a acontecer com mais frequência, né? Alagou a região, as barreiras que tinham para evitar chegar nas minas não conseguiram segurar. Então está aqui, ó, os poços velhos de Dobrovolonoye, o depósito de Dobrovolonoye,
era um das coisas de minar urânio e foram alagados, né? E detalhe, como diz a Natalka aqui, o que alagou foram os poços antigos, que não são mais usados, mas os poços novos foram furados um pouco mais alto e eles quase também foram alagados. Se tivesse subido mais 1 metro, teria alagado os novos poços, as minas que atualmente têm extração de urânio, né? Como eu falei, o minério de urânio em si, ele é radioativo, mas muito pouco. Então não faz tanto problema assim. Tem várias minas de urânio no Brasil, por exemplo, em Minas Gerais, coisa e tal. Você pode andar pela região, não tem problema nenhum, a radioatividade é muito baixa para fazer diferença, né? Agora, o problema é que tipicamente você extrai esse minério da mina e você já faz algum processamento no local de forma a concentrar um pouco o urânio, de forma que você economize no transporte desse material gerado, né? Se você transportar tudo que você tira do solo, fica muito caro, sendo que a percentagem de urânio que tem naquele minério ele é pequena, então você já faz alguma concentração. E aí, eu sinceramente não conheço a exploração de urânio lá na Rússia, mas dependendo de até qual grau que chega a concentração de urânio, isso pode sim gerar um depósito radioativo significativo, com risco para o ser humano, né? E aí o pessoal em Kurban é que vai acabar tendo problemas, na cidade de Kurgan, né? Porque a água de lá, a água daí está indo para lá, vai ser captada, vai ser servida para o pessoal lá na cidade. Vamos ver quantas orelhas nascem no pessoal de lá, né? Bom, falando sobre o pacote de ajuda americano tão aguardado, agora que saiu, que foi aprovada a ajuda no Congresso, né? O Zelensky está falando que está confirmado ATACMS. O ATACMS de longo alcance estão confirmados nesse pacote que vem agora, né? Então, pelo menos uma coisa boa os republicanos conseguiram incluir nessa história. Isso não estava previsto no pacote original, mas agora foi previsto nesse pacote os mísseis de longo alcance ATACMS, né? A Ucrânia já recebeu ATACMS, mas ela recebeu os ATACMS que chegam a 165 quilômetros. A Ucrânia quer os ATACMS que chegam a 300 quilômetros para atingir justamente aqui, ó. Os Estados Unidos podem mandar os ATACMS para a Ucrânia já nos próximos dias para destruir a ponte da Crimeia. É o grande objetivo do pessoal, né? Aqui o Jürgen Naudit, um especialista alemão, está falando aqui que os Estados Unidos pela primeira vez vai transferir para a Ucrânia a versão de longo alcance do ATACMS, que pode chegar até no Estreito de Kerch, né, onde está a ponte. Aqui tem um mapa da Ucrânia, mostra a área em roxo, é a área que já é alcançada hoje com ATACMS de 165 quilômetros, e a área em vermelho, o que vai ser alcançado com um novo ATACMS de 300 quilômetros. E eu tenho que tirar minha cabeça daqui. Se você olhar aqui, ó, dá para chegar na ponte da Crimeia, justamente nesse pontozinho aqui, no Estreito de Kerch. Isso vai ser para isso que os ucranianos vão usar o ATACMS? Não sei. Vamos ver para que vai ser usado isso, né? Eu imagino que os ucranianos vão destruir a ponte de Kerch imediatamente antes de fazer alguma ação ofensiva. Então talvez nem seja esse ano ainda, seja quando os ucranianos estiverem prontos para fazer ação ofensiva. O ideal é justamente você atordoar o inimigo num momento desse, e aí nada melhor do que fazer esse ataque num momento crítico para os russos, né? Fazer o ataque muito antes de fazer o seu contra-ataque é problemático, porque dá margem para os russos se reorganizarem, né? Mandarem suprimentos por outras vias ou consertarem a ponte da Crimeia. Então ela vai ser atacada às vésperas da grande contraofensiva ucraniana, seja ela quando for, né? Bom, e o Pentágono está preparando um pacote de ajuda para a Ucrânia significativamente maior do que o último de 300 milhões de dólares. A gente não sabe quanto que vai ser ainda, mas o pacote deve incluir veículos armados, Bradleys, Humvees, M113, que é um outro veículo blindado de transporte de pessoal, e mísseis, né? Principalmente de defesa antiaérea, que é o que mais está fazendo falta para a Ucrânia neste momento. Mas no final das contas, não temos definição disso ainda. Mas aqui, ó, e pode chegar também o ATACMS para atingir a ponte da Crimeia, como a gente falou. Além desse pacote americano, também tem o pacote da Inglaterra. A Inglaterra mandou o maior pacote de ajuda para a Ucrânia nessa guerra toda. O maior pacote que já foi enviado para a Ucrânia veio agora, né? 400 veículos, isso pela Inglaterra, tá, gente? 400 veículos, 1.600 munições, 400 mais munições, né? Aqui deve ser munição de artilharia e aqui munição de armas menores, né?
1.600 mísseis de defesa e ataque aéreo, defesa aérea e ataque, Storm Shadow, veículos Husky, veículos armados, veículos para todos os terrenos, 60 navios, ou seja, um grande pacote de ajuda mesmo para a Ucrânia, né? E também está para chegar no final de maio, início de junho, aquela iniciativa da República Tcheca, da República Tcheca, ou a Tchequia, né? De munição de artilharia, né? Então isso aí responde uma dúvida que muita gente estava. A gente tinha a impressão que já tinha chegado alguma coisa, algum pacote preliminar na Ucrânia, mas não, ainda não chegou nada daquela iniciativa, vai chegar agora em maio, junho, né? Não é à toa que a Ucrânia tem perdido espaço na linha de frente, tem cedido alguma coisa, justamente devido à falta desse apoio, né? Enfim, agora isso deve ser resolvido aí, mas, de novo, vai ser resolvido final de maio, início de junho, né? Como o Budanov avisou, espera-se uma grande ofensiva russa antes disso, ainda em meados de maio, e certamente vai ser uma coisa complicada, mas não vai ser o fim do mundo, a Ucrânia vai reverter isso mais adiante, né? Bom, aqui ó, os Bradleys já estão em caminhões na Polônia, possivelmente aguardando o envio para a Ucrânia, né? Os Estados Unidos preparou já um grande pacote de ajuda para a Ucrânia, que vão incluir Bradleys e mais um monte de coisa. Basta o Senado americano passar a ajuda à Ucrânia, isso vai imediatamente para a Ucrânia, essa ajuda. Excelente notícia, né? Aqui está falando também que a maior parte das armas do novo pacote de ajuda americano já está na Alemanha e na Polônia, o que deve tornar o processo todo muito rápido. A entrega de ajuda militar para a Ucrânia é o que está dizendo aqui o pessoal lá do jornal, né? E uma coisa que o pessoal está apontando é que parece que a Rússia não esperava que esse pacote de ajuda fosse aprovado na Câmara Americana, né? Ou seja, os russos estavam contando com mais atraso. Eu já expliquei para vocês que eles tinham motivo para isso, né? Primeiro, havia o truque de tirar o Mike Johnson da presidência da Câmara, só não conseguiram isso porque os democratas se comprometeram a segurar o Mike Johnson, né? Lembra, lá na Câmara Americana basta uma maioria para você tirar o presidente da Câmara. E aí o que acontecia? Quando a maioria republicana é pequena, e tem 8 republicanos que são russetes, né? E daí eles mais os democratas conseguiram tirar, por exemplo, o último presidente da Câmara, que era republicano, que era o Kevin McCarthy, né? Se meros 8 democratas tivessem votado para manter o McCarthy tinha ficado no poder na Câmara e nada desse problema teria acontecido, porque o McCarthy era a favor da Ucrânia, era a favor da ajuda e coisa e tal. Mas os democratas quiseram sacanear os republicanos e acabaram votando com essa maioria, com essa minoria russete, e sacaneando o McCarthy. A Ucrânia pagou o preço por esse erro dos democratas. E acabou agora os democratas tendo que apoiar o Mike Johnson, que é meio russete, né? Mas tiveram que apoiar porque pelo menos ele ia botar em votação aquilo ali. E outra coisa que eu falei para vocês, qual que era a expectativa dos russos? Que a eleição americana está esquentando, né? A eleição agora é no final do ano. Por enquanto, ainda não está em clima eleitoral abertamente lá nos Estados Unidos. A expectativa é que em julho isso comece o clima eleitoral. E aí nada mais vai ser aprovado. Então bastava para eles segurar esse pacote de ajuda até julho, daí para frente não teria mais nada, né? Julgando pela reação da Rússia, eles não tinham plano B e acreditavam que iam conseguir segurar esse pacote de ajuda ali nos Estados Unidos, né? Ou seja, a Ucrânia agora vai destruir o que sobrou da parte melhor do exército russo, né, a parte mais high-tech do exército russo, e jogar ele de volta para o século XX, e mais um ano de guerra, e a Rússia, tudo que a Rússia vai ter vai ser armas do século passado e assaltos de carne, né? A aviação, principalmente a aviação estratégica e a marinha já estão em grande parte destruídas, e nesse meio tempo a OTAN e a China continuam a ter papos de alto nível sobre coisas de armas, né? Ou seja, a Rússia está jogando táticas na Ucrânia e perdendo estrategicamente. Está ganhando taticamente na Ucrânia, mas perdendo estrategicamente, e não tem chance nenhuma de ganhar no final das contas, né? Esse é o problema. Seu Putin está com problemas ali, né? E bom, tem um artigo muito interessante do José Travassos, lá no Observador de Portugal, falando uma coisa que ele critica a Áustria aqui, mas eu acho que é uma crítica que vale a muitos brasileiros também, né?
Aqui, ó, olha só, uma pesquisa recente feita por um projeto de política estrangeira na Áustria perguntou a 3 mil austríacos a questão de defesa. Se a Áustria fosse atacada, deveriam outros Estados-membros da União Europeia ajudar a Áustria militarmente? E 72% dos austríacos disseram que sim, que concordavam, acho que, né, os outros países devem ajudar. Deveria a Áustria, em caso de ataque armado a um Estado-membro da União Europeia, ajudar esse Estado militarmente? Só 14% dos inquiridos concordaram. É aquela visão de isentosfera que tem muita gente aqui no Brasil, né? Ah, não, essa guerra é lá longe, não tem nada a ver com isso, não. Não tem nada a ver, não. Deixa lá, deixa o pessoal resolver lá. Olha o absurdo. Você está sacrificando a sua própria soberania ao adotar essa visão de que é uma coisa lá longe, que não tem nada a ver. Tem a ver, sim. Se um país pode invadir outro meramente porque tem um exército maior, ou porque quer, ou porque no passado tinha pedaços ali, ou não interessa, mesmo tendo reconhecido em tratado as fronteiras da Ucrânia em 91 e depois ratificado essas fronteiras em 94 no Memorando de Budapeste, não vou invadir do mesmo jeito porque, sei lá, eu quero. Se você aceita esse tipo de coisa calado, você está abrindo mão da sua própria soberania também, né? É o que os austríacos estão falando, olha, como é que você espera a ajuda dos outros se você não se dispõe a ajudar nesse caso, né? Aqui no Brasil, um monte de gente agradecendo ao Elon Musk pela ajuda aqui contra a ditadura do Voldemort lá da Suprema Corte, lá o Alexandre de Moraes, né? Excelente, né? Agora, como é que você fica calado na hora de outros países serem invadidos também, serem agredidos de forma covarde, como é o caso da Ucrânia pela Rússia? Você está abrindo mão de ajuda internacional no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.